para quem é especialista e vai ter um estrategista, um lançador, cara, confia no cara. Faz o que ele está pedindo, porque ele está estudando ali, ele tem um fundamento. Porque às vezes o especialista não quer fazer live, não quer produzir conteúdo, e isso impacta diretamente no resultado. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. E hoje eu estou aqui com o Jomar Ramalho. Tudo bom, Jomar? Tudo bem, Eric, e você? Tudo bom. Você fala de onde? Eu sou daqui de São Paulo capital. São Paulo, de onde é da capital? Cara, tô no Tatuapé. Legal, Tatuapé. Não conheço, não foi uma área não, mas já ouvi falar, claro, né? A área do Corinthians aqui, quem é corintiano. Você é? Você é corintiano? Mas não sou muito ligado a futebol, né? Então, pessoal, vamos cancelar essa live agora, porque a gente acabou, não alcançou o nível de qualidade dos participantes. A gente tem certo mal. Começamos mal. Brincadeira toda. Jomar, em que nicho você fez o seu primeiro 6 em 7? Cara, foi no nicho de Feng Shui, é uma técnica de harmonização para casas, palares, né? Então foi nesse nicho aí que veio o primeiro 6 em 7. Que legal. E deixa eu te perguntar, como é que você acabou me conhecendo? Cara, eu te conheci, eu sou formado em educação física, né? Eu estudei, eu cresci a minha vida em academia, e em 2009 eu me formei, e em 2010 eu fui embora do Brasil, fiquei 2 anos na Austrália. Nossa. Aí até eu ir para a Austrália, a minha carreira era como professor de academias, eu atuava como professor em academias. Aí em 2010 passei 2 anos na Austrália, então de 2010 a final de 2011, comecinho de 2012. E por que você foi para a Austrália? Como é que foi essa decisão? Cara, era um sonho que eu sempre tive de morar fora do Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na última semana de faculdade, no bar, na faculdade, eu fui pegar o meu carro para ir embora. Cadê meu carro? Meu carro tinha sido furtado. Aí, naquela hora, foi uma mistura de sentimentos. Uma, porque meu carro tinha sido furtado, mas outra, porque eu sabia que com o dinheiro do seguro era o momento de eu realizar o meu sonho de viajar para fora. E foi o que eu fiz. Aí, em maio de 2010, eu fui para a Austrália, fui para Perth, fiquei lá quase 2 anos. Por que a Austrália? Meu primo morava lá, e ele morou lá em 2008. Aí ele sabia que eu sempre comentava, sempre conversava com ele. Ele, cara, você tem que vir para cá, essa cidade é a sua cara, pô, atividade física, praia, sol. E a Austrália é o Brasil, né? O clima é do Brasil. O australiano, ele é muito como um brasileiro. Aí foi bem parecido, né? E vem cá, em Perth você surfava lá? Você chegou a praticar? Não, cara, não. Eu pensei em começar o kitesurf lá, que era muito forte, mas eu não acabei não praticando nenhum esporte aquático, não. Só ia pra praia para ver o pôr do sol. O pôr do sol, porque lá dá para ver o pôr do sol, né? Nem toda praia aqui dá para ver o pôr do sol, mas no Nordeste dá. Mas vem cá, qual que eram os seus esportes prediletos, assim, os carro-chefes para você? Cara, na Austrália, eu gostava muito de correr, assim, a orla da Austrália ali, vendo aquele mar, aquela areia, maravilhoso. Então, eu corria bastante, tinha uma bicicleta lá. Então, assim, meu trabalho, eu acabava de trabalhar 4 horas, eu ia para a praia, via o sol se pôr e ia para casa. Parece que você não tinha uma aptidão para um esporte específico, não. É uma parada bem geral. Por que você escolheu educação física, então? Cara, por influência do meu irmão. Meu irmão, ele dava aulas, aí eu vi ele dando aula, e a influência foi vendo meu irmão em academias. Eu falei, pô, a primeira opção era educação física, a segunda opção, administração. Você percebeu muito dessa parte de gestão. Pois é, eu vou chegar lá na história de onde eu te conheci. Tração, cara. Não, é interessante. Mas olha só que interessante que eu vejo na sua história. As grandes decisões da sua vida, né? Uma decisão é o curso que você ia tomar.
E aí você tomou essa decisão por ter um exemplo perto. Exato. E a segunda grande decisão foi sair do país, quiçá, que país ir? Você também saiu do país, né? Então, eu podia ter ido para a Alemanha, para isso, para aquilo. Mas a sua segunda decisão foi influenciada por um outro exemplo. Exato. Impressionante como o ambiente que a gente vive influencia a gente. Demais. E é engraçado, eu pergunto isso até por uma curiosidade própria, porque a maioria das pessoas não são rodeadas de pessoas que fazem 6 em 7. Então, é muito difícil das pessoas, muitos que têm dificuldade de acreditar no 6 em 7, que eles são capazes de fazer o 6 em 7, porque não tem irmão, um primo que fez Exato. Enquanto eu não consigo necessariamente criar um irmão, um primo que tenha feito um 6 em 7 no momento, o que eu posso fazer é entrevistas como essa, para deixar um pouco mais perto, mesmo uma pessoa um pouco mais distante delas, que é você, Jomar. Mas vai que tem um treinador, um educador físico que sinta algum... A gente tem laços com as pessoas que são irmão, primo, familiares, mas não é o único laço. A gente se conecta por semelhança. Então vai que alguém, educador físico também, que vai começar a sentir essa possibilidade através dessa entrevista. É uma das razões por que eu faço essa entrevista. Mas é interessante ver que essa semelhança, o gatilho mental da semelhança, o exemplo, influência, acontece, né? Grandes decisões são tomadas quando a gente tem exemplos. Influências, sem dúvida. Influências bem perto daqui. Mas, enfim, você está lá na Austrália, e aí? Exato. Aí, em 2012, final de 2011, eu já estava quase 2 anos fora. Nesse meio tempo, eu voltei para o Brasil. Aí eu falei na época para minha namorada que ia ficar só 6 meses. No final, eu renovei de lá e fiquei mais 1 ano e pouco. Aí eu não tinha mais como fugir, né? Eu tinha que voltar, não tinha jeito. Por quê? Aí, porque eu tinha que voltar. Muita saudade. É aquela história. Uma vez eu ouvi uma frase, e é muito verdade, Érico. Eu fui... Assim, eu viajei muito. E eu conheci um brasileiro, eu pulei de paraquedas na Nova Zelândia com um brasileiro, um carioca. E ele me falou uma frase que me marcou. É um pouco chula, mas é a pura verdade. Morar fora é bom, mas é uma merda, vamos dizer assim, e morar no Brasil é ruim, é uma merda, mas é muito bom. E é verdade, você morar fora do Brasil, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas você não come a sua comida, você não fala a sua língua, você não está com seus amigos, você não está com a sua família. E morar no Brasil, com todos os problemas que o Brasil tem, mas, você fala a sua língua, você come a sua comida, você está ao redor das pessoas que você ama, isso faz total diferença. Se eu pudesse combinar os dois, seria perfeito. Aí eu tive que voltar por isso, saudade da família, saudade de todos aqui. Aí voltei, eu voltei com 2 certezas. A primeira é que eu ia casar, ia ter que casar, não tinha como mais fugir. E a segunda é que eu não queria mais dar aula em academias. Assim, eu gostava de dar aulas, mas não encaixava com o meu perfil. Eu sempre quis exercer um posto de liderança, de gestão, que é o que eu sempre gostei muito. Aí eu voltei com essa certeza. Vou voltar. Essa frase desse carioca, filósofo carioca, é interessante, poderosa, né? Exato. Dá para meditar nisso, morar fora. E eu morei fora. Morar fora é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. É bom. É bom, cara. Só quem mora fora talvez entenda isso. Sabe disso, cara. Eu costumo brincar. Esse nível de conversa que eu tô tendo aqui com você... Legal. Eu falo o seguinte, eu morei 8 anos na Inglaterra, 4 anos na Alemanha, uns 2 anos na Espanha, e 2 anos eu perambulei. E eu acho que esse nível de conversa que eu tô tendo com você cognitivamente só é possível pelo entendimento do seu background como brasileiro. E por mais que eu fale inglês, 8 anos é tempo. E eu acho que eu falo bastante. Teve uma época que eu falava, acho que melhor, mais que eu, talvez fale alemão ou não. Teve uma época que era mais fácil eu ver filme alemão do que inglês. As nuances de linguagem que eu posso usar aqui como ferramenta, a fluência, nunca vai ser igual, né? Nunca. E, eu falava inglês com meu filho, pra você ter uma ideia. De tanto que eu falava inglês, assim, ele começava inglês, mas a gente não tem, eu não tenho 100% do controle dessa ferramenta que é a linguagem. Eu tenho 100%, poucos por cento, mas sempre vai faltar alguma coisa. Inclusive, é interessante, não tem um nível de conexão também, nível de entendimento, background. Eu entendo.
Morar fora é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Merda, mas é Interesse, bom. E é bom, diria o né? carioca. Aqui é muito bom isso. Entendi, É saquei. muito bom. Bom, e aí você volta, casa, compra esquece de comprar uma bicicleta, ao invés de comprar uma bicicleta, você casa e você não quer mais dar aula em academia, você quer viver essa outra Exato, paixão sua, que é liderança e administração. Entendi. exato. Aí Vai a partir daí. volto para o Brasil com essa cabeça. Então, já entrei numa pós-graduação de administração em marketing de academias, porque meu mercado sempre foi academias, né? Aí faço a pós... Posso te perguntar? Estou me Claro, interrompendo, claro. mas é interessante, você é uma pessoa interessante. Nesse processo, você fez uma decisão, outra grande decisão, que é um Exato. investimento de tempo. Suponho que dinheiro não foi de graça, foi? Sim, pós-graduação, mensalidade todo mês. Mensalidade. Posso perguntar quanto que era mais ou menos a mensalidade? Foi em 2012, Érico, eu não lembro ao certo, mas acredito que naquela época, uma vez por semana, acho que devia ser em média de 500 a 600 reais por mês. Acredito Então, tá bom. isso. Isso com uma pós, né? Eu fiz uma outra que era focado para gestão de empresas como um todo, já fora do nicho de academias. Aí eu pagava, acho que era 1.500, 1.700 reais por mês, 2 anos de pós-graduação. Então, uma foi mais ou menos 500, 600, tipo uma estimativa, isso é 2012. Exato. E outra foi mais ou menos 1.700, a gente está falando de um investimento mensal mais ou menos aí de R$2.000. Exato. E de tempo, pós é trampo, né? Não é só, tem trabalho, imagino que você tem que fazer umas pós muito loucas. Então, vou discutir isso como uma grande guinada, um grande investimento, uma grande direção. E o que você se baseou para fazer essa direção, essa decisão de realmente pagar o tempo e você paga com tempo e paga com dinheiro, né? Nesse caso, você paga com tempo e com dinheiro. Qual foi a gota d'água que te fez investir nessa pós? Pelo fato de do Basta, eu não me via mais como professor em academias, sabe? Eu ia exercer um papel de liderança, um papel de gestor. Eu sempre me via liderando equipe, participando da gestão. A pós era a resposta para isso. O que na sua cabeça, na racionalização, falou assim, cara, eu quero ser líder, gestor, e a pós é a resposta. Como é que você linkou essas duas coisas? Foi a primeira saída que eu encontrei para eu me especializar como gestor. Até então era tudo de uma forma muito empírica, eu me achava que eu poderia me encaixar com esse cargo, com esse papel. Eu falei, não, deixa eu estudar isso. Aí a pós foi uma saída que eu encontrei. Aí me matriculei na pós. É engraçado, porque eu acho que muita gente acha que essa é uma saída óbvia. E eu acho que a gente foi educado desde inteiro para, se você quer se tornar um gestor, faz uma faculdade. E após, já que você já tinha uma faculdade, você não vai fazer outra, né? Você ia fazer uma pós. Então, essa é uma resposta óbvia que vem sendo implantada na nossa cabeça desde cedo. Eu não acredito que seja a única resposta, mas provavelmente era o único exemplo que você tinha ao seu redor. O cara que mudou de carreira fez uma pós. Provavelmente deve ter... É tão óbvio que você não sabe nem por que você foi na pós. Exato. É engraçado como a gente tem as coisas claras, né? Enfim. Mas estudando grandes decisões deixam rastros de como a pessoa pensa, né? Mas, enfim, fez a pós. E aí, foi boa a pós? Você acredita que foi uma boa escolha? Você, olhando para trás, você acredita que foi isso? Foi um bom caminho, foi uma boa direção. Só que em 2012 eu não sabia fazer outra coisa a não ser dar aula, né? Então eu voltei a dar aula e eu sempre, com o meu coordenador... Aula de quê? Aula de ginástica, eu dava aula de coletivas, ginástica coletiva, né? Antes ou depois da pós? Ou durante? Não, isso durante a pós, em 2012. Durante a pós, pagar boleto. Exato, eu não sabia fazer outra coisa a não ser dar aulas, mas o meu coordenador eu sempre pedia para ele, né? Álvaro, o nome dele. Pô, Álvaro, quando surgiu uma oportunidade, eu trabalhava numa grande rede aqui em São Paulo, apareceu uma oportunidade de coordenação em uma outra unidade, eu tô pronto nada, né? Eu tô aqui à disposição. Certo. E isso foi passando os meses, e no final do ano de 2012 ele falou, pô, fala com a fulana, que é a diretora geral, e ela vai falar com você. Aí eu tive uma reunião com a Patrícia, me lembro o nome dela. E ela me fez um teste de comportamento, aqueles testes, os DISC da vida, né?
me fez um teste e ela falou, pô, você tem um perfil de ir para a unidade tal. Pronto, ela me deu a unidade com o maior abacaxi da rede, que eram os professores mais antigos, os professores mais tradicionais, e eu, um moleque de 25 anos, ia liderar esse time. Aí... Pausa. Perdão. Você sabe qual é o seu DISC? Putz, eu acho que deu ainda D, sabe? eu não lembro, mas era D alto, alguma coisa assim, eu não lembro certo. Olha, que interessante. Não, eu sou... Quando alguém faz o DISC, eu tenho meu DISC também. Eu não sei, faz tempo que eu não faço, e quando você refaz, você acaba vendo modificações. Pode ser modificações, mas é sempre interessante. Mas, aparentemente, você tinha um D alto. Entendi. Dominância, né? Liderança, talvez, é a palavra. E por que professor, perdão da curiosidade em relação ao seu negócio, mas por que uma escola, uma academia, em teoria, né, na cabeça dela, com professores mais antigos, era um desafio de gestão? Por causa que era uma unidade com bastante problemas estruturais, operacionais, professores mais antigos, academia, e a academia é engraçado, tem um perfil muito porque os alunos mais antigos se sentem dono do negócio, e isso é muito legal. Então, era aquele aluno, era num bairro aqui em São Paulo muito tradicional, que os alunos já se sentiam dono, então era um desafio você lidar com esse público também. Então, o meu primeiro cargo de liderança já foi com o desafio de uma unidade estabelecida há muitos anos aqui em São Paulo. Então, quando eu me vi diante disso, eu ia liderar só os professores, eu era o coordenador dos professores. E topei o desafio. Fui lá, usava as ferramentas, sempre trazia o time para conversar, trocar ideias, à disposição. Eu li um livro que me marcou, o primeiro livro que eu li sobre liderança, ai meu Deus, que fala sobre você servir, agora me fugiu o nome do livro. O líder é o que serve, isso me marcou, então você tem que servir as pessoas. Então, eu fui com essa cabeça. Com um mês do cargo de coordenador, um mês e meio, meu filho nasceu. Minha esposa já estava grávida, aí meu filho nasceu. Da maternidade, eu estava na maternidade com a minha esposa. Me liga a diretora e fala, Gilmar, você pode vir aqui na unidade? Eu falei, Patrícia, eu tô com minha esposa, meu filho acabou de nascer, não, eu preciso falar com você e tal. Eu falei, Alessandra, o que será? Ela, vai lá e volta. E eu morando na maternidade, aqueles primeiros dias, né? Certo. Fui lá, ela, cara, vou te oferecer o cargo de gerente da unidade. Você topa? Aí, de coordenador, que eu coordenava um pequeno time de professores, ela me ofereceu o cargo de gerente, era responsável pela unidade como um todo. O que mais você era responsável, perdão? Professores, que outros times você era responsável? Professores, time de vendas, operacional, manutenção, todo. Eu era o responsável pela unidade. Então, qualquer coisa que fosse acontecer na unidade, eu era o responsável em qualquer time, né? Aí, como era uma rede grande, estruturada, quando eu me vi nesse cargo, eu falei, cara, é isso que eu era isso que eu procurava, assim, eu me vi, eu me achei. Então, adorei. Deu certo? Claro que não, deu tudo errado, assim, eu não tinha experiência nenhuma, fiquei como gestor dessa unidade pouco tempo, não consegui obter os resultados desejados, ela me transferiu para uma segunda unidade, uma unidade menor, aí fiquei lá mais um tempo. Aí me surgiu uma outra oportunidade de trabalho, que era um mercado de academias de pequeno porte, né? Dentro do mercado a gente chama de estúdios ou estúdios boutique. A primeira que veio para o Brasil, eu fui chamado e participei da implementação dessas unidades no Brasil. Aí fiquei trabalhando como gestor desse modelo de negócio de 2013 a 2015. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até então você já tinha terminado sua pós ou ainda estava em andamento? Já tinha terminado, eu tinha 1 ano e meio de pós. Show. Então, em 2015 eu comecei outra pós, que foi a pós em administração já geral para empresas, né? Entendi. Até então, meu modelo mental de estudo era pós, então eu precisava me matricular em algo, né?
Eu imagino que deve ter te ajudado a arrumar os empregos também. Você fala, tem uma pós. Né? Exato. Isso ajuda. No Exato. mundo do corporativismo ajuda bastante. Pelo menos para ser chamado, né? A gente é rotulado. A gente ou é rotulado pela nossa experiência passada. Quando não tem experiência passada, você faz uma pós. Para tentar criar essa... Tentar ser chamado para as entrevistas e ter essas oportunidades de realmente aprender no campo de batalha. Mas vamos lá, 2015, você teve essa outra oportunidade. De 2013 a 2015. Aí em 2015, eu falei, agora eu preciso dar um próximo passo. Eu não quero mais ser CLT, trabalhar, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero empreender. Outro ponto de inflexão. De onde começou essa ideia? Como é que começou isso? Olhando para trás, fazendo tipo uma terapia regressiva, de onde, que começou esse raciocínio? O que te fez começar esse raciocínio? Acho que um pensamento mais de fazer as coisas do meu jeito, como eu achava que poderia dar certo. Eu ter mais essa liberdade de implementar, de trazer ideias, ter essa liberdade de colocar as minhas ideias em prática, em ter o meu próprio horário, estabelecer, na minha visão, empreendedorismo nessa época era isso, né? Eu trabalhar a hora que eu quiser, e mal sabia o que me esperava. Mas assim, você tinha algum exemplo também ou na verdade não? Não tive nenhuma referência assim. Você foi, cara, deve ser melhor lá, a grama do vizinho deve ser melhor. Exato. E continua. Aí saí do último emprego em final de 2015, eu falei, é agora. É o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi que meu carro foi furtado e que foi uma mistura de sentimentos entre, levar meu carro, mas eu sei que o dinheiro do seguro eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Quando eu saí do meu último emprego, foi o mesmo sentimento. Estou desempregado, e agora? Mas era um sentimento bom de eu falar, não, agora eu vou empreender. Agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou estudar, porque eu já estava começando a fazer muitos cursos pontuais de gestão, alguns poucos, consumindo muito conteúdo online. Em 2015 ainda era meio mato esse negócio de cursos online e tal, pelo menos para mim. Total. Aí eu queria me dedicar muito aos estudos, eu sempre gostei muito de me aprofundar no que eu tenho interesse, né? Aí falei, agora é a hora, vou estudar, vou me dedicar, vou montar meu próprio negócio. Aí, de lá para cá, eu mergulhei no mundo do empreendedorismo. Eu me lembro que tinha um Sebrae perto da casa que eu morava, todos os cursos do Sebrae, todos eu fiz, cara, de finanças, de estratégia, Empretec, todos, assim, tudo que era dentro do Sebrae, a recepcionista até já me conhecia. Eu tinha tempo, eu queria consumir aquilo. Aí, estudando empreendedorismo, eu encontrei o conteúdo do Flávio Augusto. Então, comecei a consumir o conteúdo do Flávio Augusto. E foi na época que ele lançou a plataforma, o Meu Sucesso. E eu entrei, me assinei o Meu Sucesso. E aí, tô lá assistindo as aulas do Meu Sucesso, estudando. Vejo lá uma aula, em 2015, isso. Gatilhos mentais, alguma coisa nesse sentido. Não está demais legal, né? Aí clico lá na aula, era você ministrando uma masterclass, né, dentro do Meu Sucesso, sobre gatilhos mentais. Eu tenho esse PDF, acho que até hoje, né? Você fala sobre 6 gatilhos mentais, aí você dá o exemplo do hotel que usou o gatilho mental da especificidade no comunicado das toalhas. Eu lembro disso, você contou essa história. Olha, que legal. Aí me chamou a atenção. Eu assisti a sua aula, anotei e falei, legal esse assunto. Mas o que me chamou realmente a atenção foi o nome Fórmula de Lançamento. Aí, caramba, Fórmula de Lançamento, cara, o que é isso? Me chamou a atenção esse nome. Aí pesquisei, né? Joguei lá no Google, Fórmula de Lançamento. Aí achei a sua página, aí lá, vagas esgotadas, deixe o seu nome para a próxima turma. Deixei meu nome e entrei na sua lista. Aí, eu acho que você fez um lançamento em janeiro de 2016, aí eu não entrei. Aí eu comecei a estudar muito seu conteúdo, eu comecei a ver muito seus vídeos, muito.
E um desses vídeos eu vi um conhecido do mercado fitness, eu vi ele sentado na plateia de uma live não, do seu evento ao vivo. E eu vi um cara do meu mercado ali sentado na primeira fileira. Eu falei, pô, o gatilho mental da semelhança vindo, hein? E também já tinha havido o estudo de caso do Arthur Monteiro. Arthur Monteiro também preparador físico, né? Foi meu professor na faculdade, o Arthur. Ai, cara, esse Arthur foi professor da faculdade de todo mundo. Eu falei isso aí. Inclusive, hoje ele tá no Flat, né? Mas, assim, quantos alunos dele eu já não vi, encontrei, que mencionou, cara, o Arthur foi professor. Foi, cara, ele era um dos melhores professores que eu tive na faculdade, de personal trainer, dava aula sobre periodização, cara, um mega de um professor. E quando eu vi o estudo de caso dele, falei, pronto, cara, pô, meu professor da faculdade tá ligado nesse mercado aí, eu vou mergulhar também. Olha. Aí, eu entrei pro Fórmula em maio de 2016. E tá aí de novo um grande ponto de inflexão, né? O próprio Flávio Augusto tem um livro que chama Pontos de Inflexão. Incrível, né? As grandes decisões da vida. E eu não vou falar que a Fórmula é uma grande decisão, mas eu sei que ela causa transformação. Na hora, as pessoas imaginam menos do que potencialmente é. Mas tá aí um outro grande reflexão, e eu vejo o quê? Um padrão. Pelo menos o que você está falando. Ó, eu vi pessoas que eram parecidas comigo, ou que eu respeitava, fazendo. E por mais que da primeira vez eu tenha explicado por toda a lógica o que é a fórmula de lançamento, que não é, como eu estou explicando na Maratona 6 em 7, no final das contas, naquela época, aquela primeira interação não foi suficiente para o grande pó. Não foi a gota d'água. Mas eventualmente a gota d'água vem com exemplos. Eventualmente, e semelhança. Olha que interessante. Exato. Show. E aí você entra na fórmula, então? Aí eu entro na fórmula. E realmente, assim, quando eu entrei na fórmula, aí o mundo se abriu. Eu não conhecia nada do digital. Assim, quando eu comecei a estudar, falei, meu Deus do céu, cara, é ferramenta disso, é ferramenta daquilo, é tráfego, é copy, é landing page, caramba, assim, fiquei maluco. Eu estudava, consumia muito. E naquela época, você ensinava o hiperlançamento semente. Nossa, você foi tempo do hiper. Aí eu falei, pronto, é isso, cara. Eu me lembro que eu não consegui dormir no dia. Que eu falei, pronto, vou montar o Congresso Nacional. E você falava, coloca Congresso Nacional. Vou montar o Congresso Nacional de Gestão de Academias e Estúdio. Eu lembro como fosse hoje. CONAGAI era o nome do congresso. Aí pronto, é isso. Vou chamar gestores, colegas, vou fazer ali um congresso online e vou fazer meu primeiro lançamento. E assim eu comecei a construir, só que eu tinha muita dificuldade, assim, de páginas. Aí chamei alguns especialistas, não compraram a ideia, e no fim não deu certo, não saiu o Congresso Nacional, não deu certo. Aí eu falei, aí eu estudar, vou me lançar, e eu nunca me senti confortável em me lançar, não sei, eu tinha essa crença. Mas eu comecei a estudar, falei, acho que eu tenho um conteúdo que pode ajudar gestores de academias e tal. E como de 2013 a 2015 eu vinha trabalhando com o mercado, com o modelo de negócio do mercado mais específico, que são os estúdios, falei, vou construir algo. E esse modelo de negócio traz muito a excelência no atendimento. O modelo de negócio, você não paga mensalidade, você compra créditos de aula, então você fideliza o seu aluno na qualidade da prestação do serviço que você oferece, porque se o cara gosta da sua aula, ele não tem compromisso de mensalidade, a recorrência ali, ele compra créditos de aula. Né? Uau, funciona essa parada? Funciona, cara, funciona. Nos Estados Unidos isso é fenômeno, assim, e é legal que o perfil do consumidor, ele tem ali a low cost dele, né, a Smart Fit da vida, que é a mensalidade. E ele quer uma Smart dos Estados Unidos? Tem uma que é bem grande, roxa.
Ai, meu Deus, eu sei qual que você está falando. Nossa, é $10 por mês. É tipo a Smart Fit mais Smart Fit ainda, né? Exatamente. É roxa, eu sei que é roxa, É mas roxo, tem em eu sei todo também. lugar essa tal desse negócio. Mas enfim, então, Pô, me viu o nome e fugiu. Mas vai vir. Daqui a pouco, até o final da nossa conversa, ele vem. nossa, total. Aí o perfil do consumidor pô, eu tenho ali, eu pago a minha mensalidade da Smart Fit, eu quero uma experiência diferente, eu pego um crédito numa aula de ciclismo indoor, eu pego um crédito num estúdio de treinamento funcional, e ali você tem uma experiência diferenciada, né? Aí eu falei, pô, vou ensinar isso, vou ensinar para os gestores de academia, donos de academia, a levar essa experiência para as academias dele, né? A experiência do boutique, né? A experiência do modelo de negócio mais enxuto para as academias. E fiz um lançamento com essa proposta. Fiz um lançamento semente, e na época eu achei que eu tive um resultado ruim. Mas, na verdade, hoje vendo, eu tive um bom resultado. Eu tive 3 vendas. Ah, garoto. Aí eu falei, pô, mas aquilo não... Na minha cabeça, o 6 e 7, faturar, etc., eu não tava com o olho de, cara, é um começo, é uma semente, eu não tava com esse... E ó, eu assumo parte dessa responsabilidade de você não ter isso. Porque o que aconteceu? A fórmula, eu fui aprendendo a fórmula e aprendendo a ensinar também. E antes eu não falava que tinha que ser uma venda por semente. Eu não sei se eu falava na sua época. Se você falou que você pegou a fórmula do hiperlançamento de semente, eu não falava. E essa noção veio muito depois, quando a gente começou a analisar lançamentos dos alunos que vem no programa de mentoria que a gente fez. E aí, na análise do lançamento, a gente via alunos com extremo potencial, né? Por exemplo, você estava tudo certo, estava tudo alinhado, cópia alinhada, conteúdo alinhado, e fez as 3 primeiras vendas. E a gente sacava que no semente não tinha que ser um 6 em 7 de cara. Então, por exemplo, eu mostrei ontem um estudo de caso do Passari, né? Hoje faixa preta, em japonês. Mas vamos parar para ver. Sabe quantas vendas ele fez no primeiro semente dele? Não sei. 0. Mas não tinha nada de errado quando a gente olhava para o semente, fazia sentido, estava alinhado. E aí que eu descobri que o semente não era para fazer muitas vendas. Exato. A partir do momento que hoje eu comecei a descobrir isso, né? A partir de várias mentoradas, eu comecei a retroalimentar essa experiência da mentoria para a forma. E hoje em dia todo mundo sabe quantas vendas tem que ser feitas no semente. Exato. Por isso mais pessoas fazem 6 em 7, incrível, né? Mas na época você não tinha essa... Não vinha de mim isso, né? Essa ideia. E por isso que você provavelmente falou assim, 3 vendas no semente, meu Deus. Pois é. Era, se não der 6 em 7 de cara, sai fora, né? Alguma coisa Pois é. Mas aquilo, de certa forma, foi as minhas primeiras vendas online, né? Então, cara, aquilo me deu um ânimo. Quando eu estava ali durante o lançamento, e quando eu falei a oferta e meu celular já apitou, eu falei, caramba, isso funciona, cara. Então me deu energia, sabe? Mas no fim das contas eu achei que eu não tive um bom resultado. E eu fiz um próximo lançamento semente, com o mesmo produto. Tá aí um segundo erro que hoje você... óbvio hoje, né? Exato. Aí eu já estava um pouco mais maduro, já conhecia mais as ferramentas, já sabia um pouquinho mais de tráfego. Cara, agora eu vou estourar. Agora eu vou fazer mais um lançamento. Contratei uma ferramenta mais robusta. Agora é a hora, sabe? Aí fiz um segundo lançamento semente com o mesmo produto, tudo certo. E 0 vendas. Vendi 0. Aí foi mal, aí fiquei mal. Aí juntou o pensamento do primeiro, que eu achava que não tinha tido bom resultado, e fiz um segundo semente, 0 vendas. Daí eu falei, caramba, aí desanimei, confesso que eu desanimei. Isso já era, acho que já final de 2000, acho que já era 2017, por aí. E eu viciei no mercado digital, estudei muito mercado digital. Assim, cursos, palestras, treinamentos online, eventos, eu participava de muitos, né? Mas eu comecei a criar aquela obesidade mental, só estudar e não colocar tanto em prática, que eu acho que isso é um grande erro. Hoje que eu estou no campo de batalha e vejo que, cara, estude aquilo que você vai implementar no mesmo dia, sabe? Vê aquela aula,
e você, pô, tô com dúvida em tal assunto, você sabe que lá no Fórmula tem no módulo tal, vai lá e assiste aquela aula e já, o que eu faço? Eu divido a tela, deixo um lado o vídeo e a outra tela eu já vou implementando. Porque se você entra no Netflix, você começa a ver um vídeo atrás do outro e aquilo vai fazendo sentido, mas cadê a ação? Você não implementa. Sem ação não tem lançamento, sem lançamento não tem 627. Exato, exatamente. Aí eu desisti do meu produto, mas eu continuava muito inserido dentro dos estudos do mercado digital. Aí, quando eu saí das academias e resolvi empreender, eu comecei a prestar consultorias para academia. Então, prestei consultorias para várias academias, né? E eu utilizava muitas ferramentas do Fórmula nas minhas consultorias, inclusive o lançamento relâmpago. Cara, lançamento relâmpago dava muito certo, muito certo, muito certo. Vender consultoria é muito bom, né? Inclusive, lançamento relâmpago para academia dá muito certo. Muito. Eu conheço várias pessoas que lotam a academia. Muito. Eu sabia que eu já ia gerar resultado, cara. Você tem lista? O que é lista? Eu falei, cara, você tem e-mails do seu pessoal? Seus alunos? Tenho. Eu falei, pronto, então já sei. Você já gerava um resultadão na consultoria, né? Já. O cara podia mandar aqueles e-mails ali naquela semana e gerar aluno. E já gerar aluno, exato. Então, o meu negócio era prestar consultoria para academias. Eu usava muitas ferramentas do digital, do Fórmula, lançamento relâmpago, tráfego, construir a landing page, fazer um funil de agendamento para o aluno. Então, prestava, dentro da minha consultoria, eu entregava muita ferramenta do digital. Nossa. Inclusive, ó, eu tenho agora criando uma base de dados de resultados da Fórmula. E aí eu digitei, se chama resultados.formuladelançamento.com.br. E aí eu digitei academia, só para ver. E aí veio alguns vêm academia porque ele confunde o personal trainer com a academia, tipo o Possebon, né? O Vinícius Possebon não é academia, ele é mais personal. Mas tem muita gente que lotou a academia com relâmpago. Com relâmpago, não, relâmpago tipo, é lindo. Júnior Eudi estava precisando ajudar os irmãos da academia, e aí lotou. É o poder. É o poder. Se tem algum gestor de academia, que infelizmente com essa pandemia o mercado deu uma boa queda. Com certeza. Mas voltando assim, faz o Fórmula e aplica o relâmpago na academia que dá muito certo. Eu aplicaria até agora de qualquer jeito para É verdade. Chama de venda no banco tem a venda futura, né? Futuros. Que a gente a expectativa, então, ó, quando reabrir, você vai dá para fazer uma venda futura também, interessante. Mas enfim, é muito massa. Eu fico pensando, às vezes eu fico cogitando se eu devia ensinar, às vezes tenho tido essa tentação de ensinar o lançamento relâmpago fora da Fórmula, sabe? De graça. Legal. Porque ele é tão óbvio e tão simples para a pessoa que tem uma lista de clientes que ele vai fazer dinheiro. Vai. E muito rápido, né? E eu acho que vai criar, mas assim, eu tenho 2 ideias aqui de 2 lançamentos de graça que eu vou ensinar. Gera mas enfim, resultado. Vou até escrever aqui, lançamento relâmpago, lançamento espartano. Tá. Eu me lembro que, inclusive, Érico, em 2017 eu fui prestar consultoria para uma academia em Salvador. E a gente aplicou o relâmpago e fechava o carrinho, acho que era domingo à meia-noite. Eu me lembro que eu, em Salvador, com o celular na mão, assim, com o sistema da academia logado no meu celular, e atualizando, assim, e a cada atualização entrando mais planos, cara, porque a escassez, sabia que ali à meia-noite, e aqui atualizava, entrou mais 3 planos, entrou mais 2 planos. Eu acho que de uns lançamentos assim, você vê as vendas entrando como você nunca viu entrando, é uma espécie de droga, porque é uma dopamina muito louca. Você fica lá, como é que eu faço isso amanhã, né? Tipo, isso como é que eu faço isso amanhã, meu Deus? E o problema do relâmpago é que você não faz todo dia, que você tem você tem o pico e tem a ressaca, né? Ele é pontual, tem que usar estrategicamente. Inclusive, eu ouso dizer que a Hotmart fez um estudo para viciar o sininho da venda do celular. Porque aquele sininho também gera uma dopamina absurda.
Eu acho que tem gente que acha que aquele sininho é mais viciante que drogas mais pesadas, tipo cocaína e heroína. Cara, eu prefiro sininho que heroína. Vai ter a Sininholândia, não tem tem a Sininholândia do Hotmart, dos viciados no sininho. Quero vender mais sininho. E a Hotmart tem um sistema de compensação de boleto que parece que ela compensa de propósito todos os boletos gerados e pagos às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então você acorda... Meu Deus do céu, você já acorda já falando, estou milionário. Uau! Olha, eu vou perguntar pro JP se isso é intencional, cara, porque se não for, acertaram, né? Muito bom, muito bom. Bom, enfim, tava lá você prestando consultoria, fazendo as academias ganhar dinheiro. Exato. Aí eu também tinha uma empresa, eu vi uma oportunidade no mercado, eu montei uma empresa de um software de gestão para esse modelo de negócio, que era muito específico com agendamento, eu me juntei a um programador e a gente fez uma empresa. Então eu estava ali prestando consultorias, tinha essa empresa, mas eu não estava focado no lançamento em si, no infoproduto, né? Isso passou anos, né? Eu fui trabalhando dessa maneira. Aí, nesse meio tempo, tentei fechar algumas parcerias, mas sempre querendo lançar, sabe? Sempre acompanhando o seu conteúdo, os seus depoimentos, seus estudos de casa. É muito legal hoje eu poder estar aqui conversando com vocês e dando meu depoimento. É muito louco isso, né? É muito louco. Sempre com aquela pulguinha, né, cara? Pô, preciso lançar. Mas eu nunca me senti confortável em me lançar. Não sei por quê, uma crença. Aí isso foi passando os anos e um grande amigo meu, Denis Medeiros, está aí na live, inclusive Insider hoje, virou Insider. Olha só, cara, Denis Medeiros, vou até anotar o nome. Anota o nome, que esse cara vai dar trabalho. Fez um 6 em 7 também, com um produto de uma brasileira, ele mora na Espanha, fez um 6 em 7 em euro, né, convertendo, dá o 6 em 7. Primeiro lançamento dele, o primeiro semente já foi 30 mil euros, cara. Com uma brasileira na Espanha. Muito bom, entrou no Insider, tudo certo. Grande parceiro. Nada melhor que ganhar em euro, né? Porque só o fato de você ganhar em euro, você não quer nem fazer mais 100 mil reais em 7 dias, você quer fazer mais 100 mil euros, né? Porque os seus referenciais mudam. Você que morou fora, você sabe muito bem. Começa a pensar na outra. O seu termostato muda, né? Exato. Mas enfim. Aí esse grande amigo falou, poxa, você precisa voltar a estudar. E eu tava ali meio fora dos lançamentos, mas inserindo ainda do mercado digital. E ele começou a pegar no meu pé, ele estava viciado nos seus conteúdos, acompanhando seus estudos de caso, e ele começou a pegar no meu pé, pô, volta a estudar. Eu falei, acho que aí tem um grande aprendizado, velho. Eu falei, aí um dia eu saí para caminhar de manhã, eu estava ouvindo um podcast Faixa Preta com o Marcelo Germano. Eu lembro como se fosse hoje. E, cara, o nível desse cara falar que ele parou de ter resultados, e ele falou para o time dele, para aqui, agora vamos voltar do básico para voltar a ter resultados. Ele falou que voltou do básico a produzir conteúdo, a gerar valor e tal. Aí eu falei, cara, um cara no nível desse, e eu aqui achando que já sei alguma coisa. Eu falei, vou voltar a estudar o Fórmula do zero. Isso. Só para dar um background para a pessoa, um nível desse o quê? Ele já faturava milhões, né? Exato. Ele já faturava milhões, e é interessante. E para quem quiser ver esse estudo de caso, entrando no resultados.formuladelançamento.com.br, digita Marcelo Germano. Cara, volta o básico. Aí eu falei, cara, vou voltar a estudar o Fórmula do zero, sabe? Vou sentar, cabeça de aprendiz, não sei de nada, vou sentar, vou fazer o resumo, vou fazer minhas anotações e vou seguir o passo a passo. E foi isso que eu fiz. Como eu voltei a estudar o Fórmula, aula 1, e ali você já deu o plano ali, o plano do 6 em 7. Primeiro faturamento, a média é essa, aí tem a curva, você pode, para chegar aos 6 em 7, são em média 7 lançamentos, tá? Eu comecei a estudar. Aí chegou numa aula que você forneceu um PDF das 100 ideias para você poder lançar. Garoto, é verdade. Aí, nessa aula, você falou, meu time vai disponibilizar, meu time fez um estudo de 100 ideias que você pode lançar
que existe forte fora do Brasil e que aqui o meu time fez um estudo que aqui não está tão forte. Aí eu fui lá e baixei esse documento. Baixei e comecei a ler um por um. Aí um deles estava lá, acabe com a energia negativa do seu lar, Feng Shui. Eu falei, caramba, pode falar palavrão aqui? Pode sim, manda ver. Que porra é essa, né? Feng Shui, acabe com a energia negativa do seu lar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Feng Shui, nada. Mas aquilo me chamou a atenção para eu aplicar pessoalmente, sabe? Na minha vida pessoal. Nem passou na minha cabeça questão de lançamento, né? Aí eu comecei a pesquisar muito sobre Feng Shui. Muito, assim. Então eu comecei a estudar sobre Feng Shui. Porque eu estava num período de reforma, de mudança de apartamento. Então eu estava reformando um novo apartamento para me mudar. E eu comecei a estudar o tal do Feng Shui e falei, pronto, agora eu vou aplicar esse Feng Shui, as técnicas, o Bagua nesse meu novo apartamento. Pô, legal. Eu queria aplicar o tal do Feng Shui no meu novo apartamento, na minha vida. Era isso que eu queria. E eu comecei a estudar muito sobre o Feng Shui. E encontrei vários, cara. Aí vocês conhecem o Fórmula e tem várias pessoas ali que usam Fórmula. Uma delas é da minha turma, a Mônica, que hoje é faixa preta. Olha, ela era da sua turma do Fórmula, lá atrás. Fórmula. Lá atrás. Eu lembro dela que a gente construiu um grupo no WhatsApp em 2016 e eu lembrei dela que ela estava nesse grupo. Eu falei, nossa, ela fala sobre Feng Shui, que legal, já tá grande, canal gigante e tal. E eu assisti os vídeos dela, assisti os vídeos de várias outras pessoas, inclusive eu liguei para o lançador dela, que era da turma também, o Flávio Ribeiro. Flávio. Liguei, mandei faixa preta também. Também. Eu falei, lembrei dele, eu sabia que ele que lançava ela, mandei uma mensagem para saber esse tal do Feng Shui, porque eu queria contratar alguém para aplicar o Feng Shui. Aí eu imaginei a Mônica e tal, ele falou, não, ele tem um curso dela, vai abrir o carrinho e tal. Aí eu, não, quero contratar alguém para me dar uma consultoria e tal. Aí, olhando na internet, achei o canal de 2 caras falando sobre Feng Shui. Um canal muito bem produzido, muito legal, João e do Miguel, Aí eu comecei a consumir o conteúdo deles e mandei uma mensagem para eles. Pô, vocês prestam consultoria e tal? Quero ter um apartamento novo, quero aplicar o Feng Shui. Ele prontamente me respondeu, pô, faço sim, já aplico o Bagua na sua planta, você tem a planta aí do seu apartamento novo? Tem, mandei para ele já aplicou o Bagua para mim lá, que é a ferramenta do Feng Shui. Chama Bagua mesmo? É Bagua, chama Bagua, é uma régua, né? Legal, cara. Eu pensei que era uma gira, vou fazer um Bagua lá. Não, é uma régua, né, que aplica na planta, e você vê a área do relacionamento, a área da prosperidade e tal. Muito legal. Eu gostei do assunto. Aí contratei a consultoria deles. Aí falei para minha esposa, pô, ela, não, imagina, não acreditava. Eu falei, pronto, vou contratar. Aí contratei a consultoria deles, e ali no processo, até então, nada de lançamento, velho. Nada. Aí durante, eu falei, porra, vou lançar esses caras. Aí, pô, esses caras têm um canal bom, se comunicam muito bem. Eu costumo dizer que eles são a dupla perfeita, né? Porque é um mais velho, o argentino, ele é mais o esotérico, e o outro, ele é o técnico, ele é o comunicador, ele é o arquiteto. Então, os dois se complementam. Muito legal. Falei, pô, vou lançar esses caras. Pensei comigo. Aí, mandei uma mensagem para o João, né, que é um deles. Falei, João, quero conversar com você, cara. Já tinha contato com ele, já porque ele estava me prestando consultoria. Aí fiz um call com ele, propus, pô, pelo mercado digital, conhece lançamento, e é muito louco, a gente leito no mercado, é um absurdo a pessoa não conhecer fórmula de lançamento e Érico Rocha, por exemplo. Depois que você conhece, acho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Eu falei, cara, já ouviu falar sobre Érico Rocha, fórmula de lançamento? Ele, não. Eu falei, como não, cara? Todo lugar que você vai tem isso. É só você, né? Só quem assiste, a gente tem impressão errada. Exato. Aí fiz uma proposta para ele, cara, vamos embora. Confio em mim. Eu falei, confia em mim, vai dar certo. Em 20 dias, Érico, a gente já estava abrindo o carrinho, fazendo lançamento de semente. Olha, por quê? Você já tinha feito essa parada, né? Já conhecia tudo. Eu estava com uma sede de aplicar aquilo rápido, sabe? Nossa, que massa.
Aí eu falei, ó, vamos marcar a data. Primeira coisa, marca a data. Então a gente conversou, acho que foi meados de julho, 4 de agosto a gente estava fazendo a live. Então, marquei a data, falei, agora vou para cima. Em 20 dias, e foi uma loucura, né? Pô, faz isso, distribuição, tráfego, e o muito legal, isso é muito bacana para quem está assistindo, para quem é especialista e vai ter um estrategista, um lançador, cara, confia no cara. Faz o que ele está pedindo, porque ele está estudando ali, ele tem um fundamento, porque às vezes o especialista não quer fazer live, não quer produzir conteúdo, e isso impacta diretamente no resultado. E muito legal que eles confiaram em mim, assim, de, pô, não, vamos produzir. Então, isso ajudou muito. Aí, beleza, lançamento semente ali, falamos de uma Roma, de como aplicar, melhorar a harmonização e tal. Abri o carrinho. Primeiro lançamento. 25 mil reais de faturamento. Mais de 20 alunos, assim. Pô, legal, deu certo. Já pagou o retorno. Soou bem para os seus experts? Eles tinham essa expectativa? Soou muito, sim. No dia da live... Porque você não controla a expectativa do expert, ele quer ficar milionário no primeiro dia, né? Não pensa em que é uma casa de tijolos, você tem que botar os tijolinhos, colocar o telhado, para eventualmente... Exato. Aí, primeiro lançamento, mais de 20 alunos. Pô, legal, deu certo. Aí, interno, já 1 mês e meio depois, parti para o interno. Falei, pronto, a história do montinho e montão. Acho que tem aí um segundo aprendizado. Qual foi o aprendizado? Você tem que encarar isso como um negócio digital. Não é eu vou fazer um curso para ver se dá certo. Não, é um negócio. Você está abrindo uma empresa, você está reinvestindo. E é muito louco, porque eu venho do mercado de academias, o cara abre a porta da academia com um caixa negativo 500, 600, 900, 1 milhão de reais. O cara abre a academia, está tudo ali em equipamento, em reforma, em aluguel. E o pessoal entra por esse mercado online com essa cabeça, com esse modelo mental de, pô, vou ver se vai dar certo. Às vezes quer contratar uma ferramenta mais baratinha. Ou assalta o caixa da empresa, né? Fez um 6 em 7, vou comprar um carro. Pior ainda. Você assalta o caixa. Eu falo que é um assalto. A empresa chega assim, mãos ao alto, deixa eu pegar o caixa, porque ele vê aquilo como um emprego, né? Exato. Emprego, você recebe um salário e você gasta, porque depois vai ter mais. Ele não tem essa mentalidade de negócio, de investimento, como o cara da academia já começa às 500, 600 negativo, exato. E eu meio que nesse projeto, a gente, com o próprio dinheiro do primeiro lançamento, a gente pagou, então a gente colocou R$1 do nosso bolso. O próprio projeto foi se retroalimentando. Então foi exatamente isso. Não vamos usar nada do dinheiro do primeiro lançamento, vamos pegar aqui uma porcentagem e reinvestir no próximo. Aí a gente já engatou um interno, 1 mês e meio depois. Aí nesse interno foi um faturamento de 76 mil reais. Começando a ficar interessante, hein? Aí eu falei, ó, a brincadeira tá ficando boa. Vamos de novo. Vamos de novo? Vamos de novo. Aí, porque um lançamento exige muito, assim, é muito, te consome demais. Principalmente o lado do lançador, do estrategista. É 1 milhão de coisas que você tem que preparar, né? Páginas, tráfego, copy, anúncios, cara, é muita coisa. Então te exige, mas é aquele negócio, te vicia, né? Você quer mais e mais e mais, o negócio dá certo, e é bacana você ver o resultado das alunas, você já começa a ver as alunas tendo resultado, e eu ali no suporte, aí fizemos o R2X para o terceiro lançamento, recebemos mais de 15 depoimentos. Aí foi, pô, que legal, cara. Você viu o negócio crescer, eu já não era mais responsável por tudo, eu já comecei a delegar, eu já contratei um cara de copy, eu já contratei um cara de tráfego, eu já comecei falei, pô... A vida de gestor, né? Exato. Então eu já comecei a delegar mais, né? Aí vamos para o terceiro lançamento. Beleza. Aí, com as métricas na mão do primeiro e do segundo, eu já falei, esse vai ser o do 6 em 7. Esse vai ser do 6 em 7. Vamos investir X para lá no final sair Y, que era o 6 em 7.
Aí foi, terceiro lançamento, mais um lançamento interno, aí faturamento de R$102.600. Aí veio. Gerado, 6 em 7. E chegou no terceiro para você, geralmente chega no sétimo. E por que é diferente? Pô, você tinha como uma bagagem, né? Eventualmente você usou alguma sua experiência em você, 2 lançamentos lá atrás, pelo menos, onde você não tinha essa bagagem, depois alguns lançamentos você executou para academias em si, né? Exato. Também essa bagagem vai... Então, assim, não foram 3 lançamentos do zero, né? Foi incrível. E agora você sabe fazer. Agora você viu, exato, inclusive, né? Que massa. E várias lições. Interprete o seu lançamento como um negócio. Como negócio. Difícil da maioria das pessoas entenderem isso. Elas interpretam o lançamento como um salário. Não é bem assim, né? Tem uma visão diferente. Como um curso que vamos ver se vai dar certo. Não, cara, vamos montar um negócio juntos. Eu vou te falar, cara, eu e o Hugo entramos, eventualmente hoje a gente entra em algumas sociedades. Eu entrei numa sociedade, numa empresa lá fora. Eu tenho hoje 2. Né? Essa é a segunda. Eu vejo potencial e a gente acha que vai alavancar e a gente entra com uma sociedade. E aí no primeiro ano, essa sociedade faturou... Sei que eles tiveram um lucro líquido, né? Líquido, aquele que sobra mesmo, de $800 mil. $800 mil. E é dólar, doleta. E aí eles fizeram uma reunião com todos os acionistas para dar uma boa notícia. Adivinha qual que era a boa notícia? Vamos ver se você sabe. A boa notícia? Eles fizeram $800 mil no primeiro ano, né? E de novo, gente, isso não é incomum, foi com lançamentos também. E a gente meio que disponibilizou a nossa equipe, enfim, entrando numa sociedade. De vez em quando a gente entra em sociedades, em alguma coisa que a gente acha que vai alavancar e tal. E eu e o Hugo temos uma participação nessa empresa, né? E aí ele falou, depois do primeiro ano rodando, sobrou $800 mil e ele fez uma reunião com os sócios, né? E aí ele vem com a melhor das boas notícias. E a boa notícia é... Que não ia ter dividendos, ia reinvestir no negócio. Pelo contrário, cara. Ele falou assim, gente, foi um excelente ano. A gente vai distribuir, eu acho que eles iam distribuir... Eu não vou falar o número certo, não, mas distribuir uma boa parte. Parabéns, deu certo. Aí eu e o Hugo, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele, não, mas depois no ano que vem a gente faz mais. Não. E a gente contava que a gente botou na nossa empresa de lançamento, acho que a gente começou pelo menos a empresa que a gente ensina a fórmula, né? Essa nova empresa. Não. A gente começou em 2013 e foi distribuir dividendo de verdade. A gente tinha um pequeno salário que era nada exorbitante, cobria muitos custos de uma vida bem normal, não uma vida 6 em 7. Bem tranquilo. A gente foi distribuir lucro, sabe quando? Assim, eu acho que foi 2015. Foi 2 ou 3 anos depois, para começar. E eu falo, não, pelo amor de Deus, não distribui não, tem isso para investir, esse time aqui. Eu não entrei de sócio nessa empresa para... Eu tenho uma visão maior para vocês, e a gente precisa... E eu dei 25 maneiras para ele gastar melhor esse dinheiro que distribuir. Não que eu não quisesse a minha parte, entendeu? Claro. Mas eu não queria. E adivinha, eles distribuíram mesmo assim. Então faltou entender o negócio. Eu falo assim, eu não falei com essas palavras com eles, você tem que ser muito cuidadoso, muito político, mas, velho, você está assaltando o caixa da empresa. Não assalta, não. Não agora, porque lá na frente você vai ter como mais investir esse dinheiro. Porque chega uma hora que o caixa fica desproporcional, né? Pode ficar desproporcional, e essa é a hora. A empresa tem, sei lá, 2 anos de... Eu falei, cara, você não tem nem 2 anos para operar sem vender. Junta 2 anos, faz um caixa de 2 anos, antes de distribuir. Mas ele já assume o quê? Ele já assume aquela... Ele fica mais volátil, né? Mas eu acho que eles distribuíram mesmo assim, e é o que é, né? Assim, então, assim, mesmo quando os negócios são relativamente bons, poucas pessoas têm essa visão que você tem de negócio. Visão de reinvestimento. Exato. E de você criar um negócio mais sólido, uma casinha dos 3 porquinhos de tijolos, né? Porque os outros investimentos, eventualmente, para a escala vai ficar maior.
Que massa, que massa. E você, cara? Eu já te perguntei tanta coisa, chegamos aos 6 em 7, até aprendi bastante coisa, também, até sobre morar fora, pontos de inflexões, gatilhos mentais, ver o negócio como negócio. Mas você tem alguma pergunta para mim? Por acaso? Eu tenho, cara, tenho. Acho que dentro do jogo do empreendedorismo, é um jogo técnico e mental, né? E o técnico você aprende, você faz um curso, você estuda, etc. Acho que a minha pergunta para você é mais esse jogo mental. Você como empreendedor, como é que você se prepara mentalmente para os altos e baixos? Porque não é uma linha linear, é uma linha que você cai, você sobe um pouquinho, aí você cai de novo, aí você sobe muito, aí você cai. Para você se manter no equilíbrio ali, do desafio do dia a dia, do empreendedor, que você tem que fazer 1 milhão de coisas, você tem 1 milhão de problemas para resolver. Como você se prepara mentalmente para manter o equilíbrio, a sanidade, tomar decisões certeiras? Porque hoje a gente vê o seu resultado, você é inevitável o maior player do mercado do digital no Brasil. E você não construiu isso só aplicando técnicas. Tem um lado mental ali. Tem sim. O que você faz ali, cara? Se fosse para dar uma dica ali, pô, vai por esse caminho. Eu vou te falar o seguinte, principalmente no começo, hoje em dia é menos assim. Vou falar como é que eu faço hoje em dia, mas eu não vou falar, o hoje não serve muito para quem está começando, acho. Então, como é que foi no começo? No começo, eu comecei a andar com pessoas que tinham passado por aqueles desafios maiores que eu ia passar antes de mim. Perfeito. Então, pessoas que geralmente é resultado, né? O resultado ele tende a ter um padrão de desafios crônicos e não é só faturamento por si só, não, mas tende a ter. Então, na época eu entrei para um mastermind lá fora nos Estados Unidos. E essas pessoas, quando eu entrei, eu era um menorzinho de lá. Hoje eu sou um dos maiorzinhos. É difícil de medir exatamente se o meu negócio é maior que o negócio de um cara que tem educação física. São 2 nichos diferentes. Ah, mas ele é inglês. Inglês muda... Pô, chama handicap, né? No golfe tem uma coisa que chama handicap, né? Que às vezes você joga com uma desvantagem porque você é mais... Tipo, você não tem que fazer 4 caçapas, você tem que fazer 7 porque você é mais experiente. Então, se você vai jogar com uma pessoa pior que você, ele equaliza no handicap. Né? E eu tenho handicap, o fato de eu estar atuando no Brasil. Pô, todo ano meu faturamento diminui em dólar. Para eu crescer em dólar, eu tenho que aumentar, sei lá, 70%. Que, pô, todo ano, cara, quando eu acho que o dólar não vai cair mais, ele cai de novo. Eu falei, caçamba, e eu ainda consigo crescer em dólar. Mas, pô, se eu tivesse equalização de moeda, eu estaria num outro jogo, né? Então, o que eu quero dizer é muito difícil você comparar 2 negócios diferentes. Então, o que é maior, o que é melhor? Mas com o tempo eu via as pessoas sentindo esses problemas antes de eu sentir. Então, quando eles sentiam esse problema, eles iam lá e postavam. E aí, pessoas mais experientes falavam, faz assim, assim, assado, faz assim, assim, assado. E muitos desses problemas eram mentais. A gente era um grupo muito seguro de dividir isso. Então, eu olhava isso e falava assim, nossa, eu vou viver isso. Mas ainda não vivi. E eu já me preparava, mentalmente. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava crescendo, um dos caras desse mastermind falou assim, Eric, deixa eu conversar. Os caras mais velhos, assim, mais safos, assim, Eric, vou conversar com você. Inclusive, ele é o meu maior mentor lá fora, que é o Jeff Walker. Ele falou assim, Eric, deixa eu ter uma conversa com você. Geralmente a gente tem esse grupo que a gente se encontra e eu, particularmente, encontro ele um dia antes. A gente tem muito em comum, né? E a gente passa um dia antes. E passa um dia, sei lá, andando de bike ou hiking é caminhando. E a gente conversa, eu e o Hugo, quando a gente podia viajar, a gente passava um dia com ele. E ele falou assim, Eric, deixa eu te contar uma coisa, que você vai passar uma coisa que você não... Um dia ele virou pra mim, tinha uns caras, um rio lá, falou assim, eu ando de canoa, eu sou bom de canoa. Canoa mesmo. Só que ele é raiz da canoa. Ele, faz uma viagem de não sei quantos dias na canoa. E, no meio do nada, lá no Colorado. E ele falou que é o seguinte,
Quando você está numa canoa, você depende disso, sua vida depende disso, né? Você tem um telefone de satélite, mas fora isso, é hardcore mesmo. Você não quer perder a canoa. Se perder a canoa, fudeu. E quando você está numa canoa, numa corredora, às vezes você rola para baixo, você cai. E tem uma coisa que chama rolagem. A rolagem é o seguinte, você tem que voltar sem sair da canoa. Por que sem sair da canoa? Porque se você sai da canoa, primeiro que você tem a chance de perder a canoa. Faz sentido? A canoa foi, então você não quer sair da canoa. E segundo que, como é que você entra na canoa de novo numa corredeira? É complicado. Então, eles aprendem a rolagem. O problema é que a rolagem, ela é contraintuitiva. A água é muito fria, e porque a água é muito fria, você tem a necessidade de respirar mais, fica mais em pânico. Você está de cabeça para baixo na canoa, e você tem que, na hora de rolar, ele estava me explicando que você tem que subir. Quando está muito frio e tem pouco ar, o que você quer levantar primeiro? A cabeça, para respirar. Mas se você levantar a cabeça, você não faz o pêndulo necessário para rolar. Então você tem que levantar primeiro, contraintuitivamente, o seu quadril, e a última coisa que sai da água é a cabeça. Vai vendo. Certo. E ele falou que é uma parada que é muito difícil de aprender, porque vai contra o instinto. E na vida real, fazer quando você está numa piscina, de repente você sabe fazer, mas vai numa corredeira, aquela coisa toda. E ele era muito bom de rolagem, fez várias viagens. E aí um dia um cara falou assim, toma cuidado que um dia você vai perder sua rolagem. Você vai perder a sua rolagem. E ele virou para o cara e falou assim, interessante. Acho que eu nunca vou perder minha rolagem. E um dia ele estava numa viagem, e ele virou, desesperou, botou a cabeça primeiro e perdeu. E aí ele ficou com medo de rolar de novo. Porque você tem que meio que ter fé que a sua cabeça vai sair na hora certa, na hora de respirar. E pelo trauma de ter acontecido, não sei se perdeu a canoa ou não, ele ficou meio traumatizado daquilo. Ficou com medo mesmo. E ele, por várias viagens, perdeu a rolagem. E eu escutando ele contar nessa história. E ele virou para mim e falou assim, Érico, você vai perder a sua rolagem, você tem que se preparar para isso. No mundo do lançamento, o que é perder a rolagem? Tem várias coisas que você tem que ter muita fé. Você tem que ter uma veia de investimento. Você tem que ter... às vezes você bota, sei lá, 1 milhão no lançamento e você está esperando que ele volte tantos milhões. Né? E às vezes não volta, aí você fica com medo demais de investir no próximo. Olha que interessante. Porque você tomou um tombo. E aí parece que você perde a mão nos lançamentos. Ele falou assim, cara, um dia isso vai acontecer com você. Eu quero que você se prepare para isso. Olha que interessante. Eu falei assim, cara, o que você fez para voltar a sua rolagem? Ele falou o seguinte, no começo, você quer rolar, né? Do jeito que você rolava antes. E aí você tem que fazer, quando você perde a rolagem, você tem que ter a humildade de voltar ao básico. Olha a história do Marcelo Germano. Então, o que é voltar no básico? Voltar a fazer rolagem na piscina. Voltar a fazer rolagem, não. Porque aquilo é humilhante para alguém que rola, não conseguir fazer uma rolagem no rio. Mas por mais que ele estava fazendo isso, por menos que acontece. Então, na academia, baixar o peso. Né? Você está levantando peso, né? LPO, e às vezes você fica com medo de entrar embaixo da barra. Porque você teve. Então, você tem que treinar com PVC mesmo, em vez da barra. Só que é meio humilhante voltar a rolagem. Voltar 2 casinhas aí. Então, é interessante isso. E naquele dia, desde então, por exemplo, eu me preparo para o dia que eu perder minha rolagem. Primeiro, 2 coisas que eu sei. Vai acontecer. E é engraçado que quando você conversa com isso com outros players, eles sabem, vai acontecer. Um dia, um lançamento meu vai dar muito errado. Eu sei disso. Ele não deu ainda. Mas eu sei. E eu vivo esperando esse dia. Mas peraí, se eu sei que um dia isso vai acontecer, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou me preparar. Primeiro, eu tenho um caixa forte na empresa. Eu tenho 2 anos para me recuperar dessa perda de rolagem. E quando acontecer, eu vou identificar o padrão. Ele me avisou isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu volto para o básico. Isso é, voltar investindo quase nada. Engraçado para alguém que investe de 2 a 5 milhões por lançamento. E aí eu vou ter caixa porque eu sei que esse dia vai chegar. E eu não vou achar que tem alguma coisa de errado comigo. Porque alguém me preparou mentalmente para esse desafio. E desde então, eu espero esse dia. Minha equipe não sabe, mas eu sei. Quando isso acontecer, eu vou estar tranquilo. Olha aí, ó.
É o dia que ele falou que ia perder a rolagem. Então, assim, esse é um preparamento mental. E entre esse exemplo que eu te dei, eu podia te dar 34 exemplos, de alguns que aconteceram mesmo. Tipo, não esse que ainda não aconteceu, mas que aconteceu, 34, 35. Porque eu estava com pessoas que tinham passado por essas dificuldades antes de mim, e aí eu fui absorvendo como é que elas pensavam. Tem vários desafios, vários, né? Na construção de equipe tem alguns, em investimento tem outros. Na vida tem desafios de vida pessoal também. Tá. Vários também que pessoas que estavam fazendo isso por tanto ano, eu perguntei, cara, como é que você consegue fazer isso com tanta consistência e não enjoar? Aí, né, então, problemas mentais, como é que você não enjoa de fazer a mesma coisa? Aí o cara falou, cara, vou te dar as dicas. Aí, uma vez, um desses me deu a dica, vou te falar assim, você tem que colocar uma parada lá que só você gosta, pra você. Esquece a audiência, só você gosta. E você tem que começar a inserir isso nessas coisas. E aí você vai começar a curtir. Por exemplo, teve uma época que eu fiz muitas dessas entrevistas e parei, cara, é sempre a mesma coisa. Sabe, eu comecei a achar, cara, não é possível, como é que você me conheceu? Sabe, eu entrei numa paranoia de novo, vai ser a mesma coisa. Aí eu comecei a colocar coisas que eram interessantes para mim nessa entrevista. Por exemplo, cara, eu genuinamente gosto de saber como é que funciona a profissão das pessoas. Então, isso que eu falei como é que gera gestão de academia, é pura e simplesmente para mim. Eu não sei lá, dizer como você foi para a Austrália não é interessante do ponto de vista de lançamento, mas é interessante para mim. Então eu comecei a tocar essas entrevistas sem tempo para terminar, vai vendo. Tempo para terminar, pressão. Eu não tenho necessariamente tempo para terminar essa. Termino quando termina. E eu coloco coisas que eu gosto aqui. E dentro disso, nos meus lançamentos também. Vou te dar um exemplo. Aquele setup que eu usei na maratona, setup caro, né? As televisões. Mas eu descobri que eu gosto de olhar para a cara das pessoas, de várias pessoas. Como se fosse uma audiência, uma simulação de uma audiência. Aquilo deve custar uns bons... Nossa, se eu falar para múltiplos 7 dígitos para montar um setup daquele. Imagino. Eu não monto porque eu acho que aquilo vende mais. Eu não sei se vende mais. Inclusive, eu acho que até assusta o meu cliente em potencial. Mas eu monto para mim. Porque eu sei que eu vou ter mais consistência naquele setup. Eu vou gostar mais. Hoje eu quero ir lá aprender. Ao invés de... E vou te falar, o setup ideal para mim é com gente. Então, eventualmente, eu gosto de fazer com gente mesmo. Sabe? É que hoje não dá, mas antigamente eu fazia com gente. É mais barato? Vende mais? Não sei, mas é para mim. Então, assim, eu fui fazendo a engenharia da coisa para inserir coisas que eu gosto naturalmente. Eu faço masterclass em Fortaleza, porque depois de Fortaleza eu vou fazer kite. Eu não preciso viajar, uma viagem a menos. Por isso que eu sempre vou fazer masterclass em Fortaleza, porque eu já tô lá. Então, assim, eu sei lá, vou fazer um dia em Manaus porque eu quero ver Manaus. Nunca vi Manaus. Então, assim, quando voltar... Então, o que eu quero dizer é que vários desses jogos mentais foram aprendidos com pessoas que passaram por isso. Alguns eu intuí, mas são muito poucos. Então, o jogo mental é bem aprendido quando alguém que já passou por aquilo te ensina. Não algum teórico que lê um livro e tal. Não, esses aí... Mas os verdadeiros insights vêm de conversas com alguém que já passou por aquilo. Isso é importância do grupo. É por isso que eu comecei a meditar. É por isso que eu comecei a fazer exercício. Porque eu via como é que ele se preparava. Eu via que, sei lá, fazer lançamentos do que o jeito que eu faço é mais físico do que se imagina. Se eu não tiver preparado fisicamente, eu não aguento esse tranco. Fisicamente. Mesmo. Eu acredito que jogador de xadrez tinha que exercitar fisicamente, porque tem um load, um bearing, uma pressão física. Eu ia fazer menos, ou ia ficar mais doente. Teoricamente, né? E aí, como é que eu fiz isso? Observando os caras. Aí eles falam, Érico, velho, se você não tirar 20 minutos para meditar... Então, assim que eu fiz antes, né? Hoje, eu tenho até
uma coach, a gente chama no Brasil coach porque tem um fenômeno do coaching que é diferente nos Estados Unidos, né? Nem todo coach lá é formado coach ou como. Eu tenho uma mentora e ela me ajuda, é quase que uma terapia. Toda semana eu converso com ela. E eu descobri, depois que eu tive, engraçado que era quase uma terapia de casal entre eu e minha liderança, não é terapia de casal, mas enfim, ela tira muito do problema entre, assim, tensões desnecessárias que acontecem de você ter desafios juntos, né? Então, às vezes, eu tomo tanto expor, assim, gente, mas assim, eu confio nela para fazer isso, sabe? E é engraçado que aí vem uma outra dica. Depois de eu ter feito isso, ela não é terapeuta, tá? Ela é uma mentora. Então, a gente ensina meu time a liderar, tipo um cara de gestão bom, assim, sabe? Só que eu vejo que a maioria dos problemas de gestão não tem nada a ver muito com técnica, tem a ver com defeitos de comunicação. O maior problema entre a gestão, pelo menos que eu tenho visto, são comunicações feitas de maneiras ineficientes que geram sentimentos desnecessários que não precisavam estar sendo gerados. Gera medo, proteção. E eu era um mestre em tacar o terror na minha empresa, sem querer, né? Mas eu não sabia outro. E assim, da minha experiência de fazer... Eu falo que ela é terapia, mas ela não é. Mas da minha experiência com ela, eu comecei até a fazer terapia em casa. Hoje eu faço. Engraçado, né? Que eu achava que terapia era coisa da galera doente, ou que queria se separar. Exato, tem um preconceito muito grande. Preconceito, né? Mas assim, hoje eu não consigo... Eu acho que eu deixo de pagar a energia elétrica, mas não deixo de pagar o terapeuta. Então, assim, hoje eu faço terapia. E, cara, terapia é um ambiente seguro para você falar umas paradas que te segura. E, no final das contas, muita gente tem curso de produtividade, né? Eu falei, se você te retirar todo aquele sentimento negativo que você tem, às vezes, quando você tem uma conversa errada com alguém, ou que você faz alguma coisa que você não se orgulha, o quanto você acorda produtivo, né? E não tem nada a ver com lista de tarefas. E não desmereço o to-do list, tá? Eu acho que não é um desmerecimento, mas para mim eu acho que produtividade tem outra coisa. Mas enfim, resumindo, olha só. Muito contato com gente que está jogando um jogo relativamente maior. Muita conversa formal e informal. 2, fazer isso de uma forma... Isso é fazer isso de forma... Eu chamo de fazer isso de procurar insights de forma informal. Que nem exercício. Eu posso formalizamente ir na minha academia e formalmente fazer exercício. É um exercício formal, é formalizado. Mas eu também posso subir a escada aqui, pegar uma caixa e levantar, estou fazendo exercício. Só que eu não estou fazendo ele com intenção, é informal. Então, eu acho que esse mindset você vai conseguir de forma informal. Como? Convivendo com esses caras. Só conviver, eles vão pegar na sua mão. E, de forma mais formal, através de alguém que formalmente, 1 hora por semana, vai conversar sobre seus desafios XYZ. E vai tentar... Aí você vai ter que ter uma pessoa que você confia, né? Eu confio na minha coach. Eu confio no meu terapeuta. Às vezes eu peguei alguns que eu não senti confiança. Então eu acho que tem que ter essa confiança. Porque ele vai revirar a sua vida de cabeça para baixo, né? E aí você tem que ter confiança que você vai subir depois. Então é um pouco de confiança. Mas esses são os 2 jeitos formais e informais que eu trabalho minha cabeça. Legal. Excelente. Respondi ou confundi? Não, total. Eu, inclusive, acabou ontem a minha última sessão de terapia e foi a primeira vez que eu fiz e mudou totalmente. Eu tinha uma visão para problemas, eu tinha um perfil muito de viver o problema do outro. E você pode ajudar a outra pessoa, mas aquele problema não é seu. Você pode ajudar de alguma maneira. E aquilo era um problema meu. Então, e eu sofria muito com isso. E me ajudou demais, realmente. Quem tivesse a oportunidade, eu tinha esse preconceito. Terapia só para quem se eu puder dar uma dica para quem um dia procura vários. Porque, assim, a terapia com um terapeuta não ideal, não alinhado, pode ser prejudicial também. Pode piorar.
Pode piorar. Então, assim, eu tive esse insight de procurar não só um. E aí eu fui testando 3. Mesmo que você goste do primeiro, testa 3. Só para você ter uma noção. E eu testei e foi muito bom. Hoje eu tenho... E não acaba, né? Quem diria que nossa cabeça para de gerar problemas? Os problemas só mudam, né? Não, exatamente. Só mudam. Exato. Só muda. Então, assim, formal e informalmente são as 2 coisas que eu combino. Que massa! Show de bola. Legal, é. Que bom. Cara, Obrigado, muito bom falar com você. Muito bom falar com você, Jomar. Obrigado. Um grande abraço. E foi um prazer. Quem sabe aqui. um dia a gente não vai se falar no podcast. Não tenha dúvida. O próximo vai ser lá, sem dúvida. Fechou. Próximo café. Um abraço, Jomar. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Até breve. Tchau, tchau.